Buenas, bienvenidos a nuestra clase, siguiendo entonces los contenidos gramaticales de la unidad Campus. Hoy vamos a tratar de las oraciones temporales. Son entonces las partes de las frases que tratan de cuestiones de tiempo, como dice el nombre. Hay aquí algunas opciones, claro que hay más, pero aquí tenemos algunas. La primera es cuando utilizamos el verbo seguir y un otro verbo en gerundio, acordándonos que el gerundio tiene por característica la finalización del verbo con ando, yendo, hablando, comiendo, ¿vale? Y además los irregulares, que son leyendo, durmiendo, por ejemplo. Hablamos ya acerca de eso. Entonces, cuando yo utilizo el verbo seguir, conjugado ya, como quiera, sigo, sigues, seguí, seguistes, ¿vale? Entonces aquí, el verbo seguir, conjugado o no, con el gerundio, expresamos entonces continuidade de alguma acção, ¿vale? Então, a continuidade de alguma ação. Por exemplo, seguirá estudando toda a vida, seguirá estudando hasta que se canse. Aqui o verbo seguirá está em futuro. Não é problema, é uma continuação, ou seja, ele vai continuar estudando a vida inteira. Eu poderia usar esse verbo no presente, como eu já falei. Sigo estudando espanhol, quer dizer, eu continuo estudando espanhol. Sempre vai me passar, então, essa ideia de continuidade de uma ação, ok? Depois, outra coisa que tratamos já no nível intermediário, que é o verbo llevar, más gerundio, también hablamos de esta forma ya, ¿no? Y una expresión de tiempo, o sea, uma expressão de tempo, qualquer, 1 mês, 2 dias, 4 horas, tudo isso é uma expressão de tempo, né? Uma forma de dizer quanto tempo é. Então, quando eu uso esse verbo llevar, conjugado também em qualquer tempo, com o gerúndio e essa expressão de tempo, 1 hora, 2 horas, 5 dias, eu quero dizer sobre a duração de uma ação. Eu falo sobre a duração de uma ação. Então, por exemplo, llevo 3 horas estudando e já não puedo mais. Então, quer dizer, faz 3 horas que eu estou estudando. Eu posso dizer assim, llevé 2 dias para terminar o trabalho. ¿Vale? Então, aqui, llevé trabalhando 2 dias para terminar. Então, quer dizer, levei 2 dias para terminar esse trabalho. Llevé trabalhando 2 dias para terminar. Tranquilo? Então, sempre que eu utilizo isso é a duração. Llevamos 1 ano estudando espanhol, por exemplo. ¿Vale? Depois aqui, antes de e depois de, que é muito sencillo, não? Então, antes de e depois de expressa o quê? Anterioridade ou posteridade de uma ação. Tranquilo, como em português. Mas esse antes de e depois de, eles podem vir com um verbo em infinitivo. Infinitivo, ou seja, sem conjugar. Quando o sujeito da oração é o mesmo, olha só. Suelo estudiar después de cenar. Ou seja, suelo, eu, estudiar después de cenar. Quem estudia? Sou eu mesmo. Então, eu costumo estudar depois de jantar. Esse estudar está no infinitivo, está sem conjugar. Por quê? Porque eu estou usando o mesmo sujeito para toda a frase, que sou eu, tá? Então, lembrando que nós já trabalhamos bastante essas questões de infinitivo e subjuntivo, né? Então, aqui, quando o verbo está conjugado no infinitivo, quando o verbo está sem conjugar, que é no infinitivo, então eu vou falar sobre o mesmo sujeito na frase, ok? Como nós já vimos muito essas questões de indicativo e subjuntivo, eu vou só lembrar que o subjuntivo sempre é aquele modo que pode estar presente em todos os tempos, passado, presente e futuro, e ele indica mais uma questão assim, não tão real, não tão concreta quanto o indicativo, que é um modo também, né, de todos os tempos. Quando eu utilizar, então, o antes de, que e um subjuntivo, eu quero dizer que tem 2 sujeitos diferentes nessa frase. Por exemplo,
Já antes de que me lo planteara mi mujer, eu tinha muito claro. Então, aqui, eu utilizo o antes de, tá aqui. Eu utilizo o que, e aqui eu utilizo um verbo no subjuntivo, planteara. Que é antes do que me colocasse isso a minha mulher, que me propusesse isso a minha mulher, eu já tinha isso muito claro. Então, aqui, esse planteara está de acordo com minha mulher, que é ella. E aqui, eu tenho um outro sujeito, que sou eu, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Quando vocês usam antes de, depois de, seguido de um verbo sem conjugar, geralmente vai ser um sujeito só na frase, tá? Antes de sair, eu gosto de tomar banho, tá? Antes de sair, verbo sem conjugar, me gusta bañarme. Tô falando só de mim. Quando eu utilizo, então, o antes de e o depois de acompanhado do que, eu preciso usar sempre um subjuntivo. Lembra que esse que chama um verbo nesse modo subjuntivo. E aí é porque tem mais de um sujeito na frase. Antes de que me hablara mi madre sobre isso, já lo sabia. Antes de que me hablara, antes de que a minha mãe me falasse, ela é o sujeito, já lo sabia eu já sabia. Então, nós temos dois sujeitos nessa frase, minha mãe e eu, ok? Então, é isso. Outra expressão, outra oração que expressa tempo é mientras, que expressa simultaneidade. Então, coisas que acontecem ao mesmo tempo. Em português é enquanto, em espanhol é mientras. Quando eu uso esse mientras também com um indicativo, ou seja, eu conjugo o verbo passado, presente ou futuro, nesse modo indicativo, eu falo então que essa ação está no presente ou no passado. Por exemplo, se ve com buenos ojos que alguém haya realizado alguma atividade profissional mientras estudiava. Então, aqui eu usei o mientras, seguido de um verbo, estudiava, conjugado no passado, mas no modo indicativo, não é? Então, ele expressa algo mais concreto. Então, se vê com bons olhos que alguém tenha realizado alguma atividade profissional enquanto estudava, tá? Isso quer dizer, então, que essa ação se produziu ou no presente ou no passado, tá? Agora, quando eu quero falar de futuro, eu uso o modo subjuntivo. Ele não é um modo menos concreto, ou seja, o futuro também é algo assim que não está tão claro pra gente. Então, eu uso esse modo. Mientras sigas hablando, no te interrumpiré. Por exemplo, mientras e o sigas, que está no modo subjuntivo, no presente do subjuntivo. Vou dizer, enquanto você continue falando, eu não te interromperei. Ou seja, você vai continuar falando, é uma coisa que vai continuar no futuro. E enquanto isso acontecer, eu não vou te interromper, tá? Então, aqui, quando eu quero falar de duas coisas simultâneas no presente e no passado, eu utilizo sempre o próximo verbo, o verbo conjugado no modo indicativo. Pode ser presente ou passado. Se eu quero tratar do futuro, depois do mientras, precisa ser, então, um verbo conjugado no modo subjuntivo, tá bom? Para falar de ações simultâneas no futuro. Tranquilo? E também sempre que expressa um acontecimento que vai ocorrer sempre que ocorre outro. Sempre que, né? Então, toda vez que acontece uma coisa, vai acontecer outra. Também se utiliza muito a palavra quando para falar disso. Então, mesma coisa, indicativo tem valor de presente ou de passado. E o subjuntivo, menos concreto, tem valor de futuro. Então, quando eu digo assim, sempre que se habla, que está conjugado em presente, indicativo, de buena presencia, se está falando de forma de vestir correta. Então, assim, eu estou falando, sempre que alguém falar, ou quando alguém falar de boa presença, agora, no presente eu estou usando. Ou se alguém falou de boa presença, tá? Então, eu posso me referir ao presente e ao passado.
Sempre que alguém falou sobre isso, toda vez que alguém tocou neste assunto no passado, ou toda vez que alguém toca neste assunto no presente, é isso que acontece, tá? Então, nos dá essa ideia. E el modo subjuntivo com este valor de futuro. Ven a verme sempre que quieras. Então, assim, você vai vir me ver toda vez que você tiver vontade. Mas isso no futuro, então eu não sei, não é concreto, eu não sei se vai acontecer. Esse quieras está conjugado no presente subjuntivo, ¿ok? Bueno, entonces ahora, pensando en estas expresiones, quero que completeis los huecos, que vocês completem, então, esses espaços em branco com a forma correta do verbo. O verbo não está aqui. Então, vocês têm que pensar, que verbo vocês encaixariam aí nessa frase? Podem ser várias as possibilidades. Eu vou corrigir com uma, mas aí a gente pode tentar ver algumas outras, tá? Lembrem-se sempre só, se você vai colocar essa expressão de tempo, que está ali, se ela vai ter o modo indicativo, o modo subjuntivo, se ela indica que aconteceu no presente, no passado. Então, tem que pensar essas questões, tá? Bueno, damos el pause, hacemos el ejercicio, volvemos aquí para la corrección. Pues bien, tenemos aquí entonces la letra A que dice así. El trabajo tiene que estar terminado antes de, entonces tenemos aquí nuestra expresión de tiempo, la directora. O sea, antes de que venga la directora. Então, assim, nós estamos falando de um modo subjuntivo antes que ela venha. Por quê? Porque remete a algo futuro, ok? Antes de que venga, vocês poderiam utilizar o verbo estar aqui, estar também, né? Então, antes de que esté aqui la directora. Então, tem alguns verbos aí para vocês utilizarem. Letra B. Siempre que de política acabamos discutindo, ou seja, sempre que hablamos. Aqui utilizamos em presente mesmo porque nos passa em indicativo, porque nos passa esta ideia de presente ou de algo passado já. Todas as vezes que discutimos ali atrás este assunto, discutimos, ¿vale? La letra C. Después de tararán, su tienda, Marina solía volver a casa andando. Después de cerrar. Aqui eu posso deixar o verbo sem conjugar, né? Porque eu tô falando de um passado. Ela costumava voltar para casa andando depois de fechar a loja, tá? Então, eu não vou usar o modo subjuntivo aqui, porque eu não tô falando de questões futuras. Quantos anos llevas el mismo periódico? Aqui podia ser alguns verbos, né? Poderiam ser comprando, poderia ser leyendo, tá? Então, aqui, quanto tempo, quantos anos você leva, há quantos anos você compra o mesmo jornal, tá? La letra E, por favor, pon la mesa mientras yo tararán la comida. Entonces, aqui, preparo, hago. Aqui, como me dá uma ideia também de presente, eu vou colocar o verbo no indicativo. Eu não vou colocar o verbo no subjuntivo, tá? Então, pon la mesa mientras yo preparo, yo hago la comida. ¿Ok? E por último, mientras nos darán dinero, podremos seguir en el hotel. Aqui, podremos é futuro. Opa, então, se eu vou falar de uma ação no futuro, falando desse mientras, eu utilizo o modo subjuntivo. E mientras nos quedemos, ou mientras nos quede dinheiro, então, enquanto nos resta dinheiro, nos reste dinheiro, poderemos seguir no hotel. Então, eu usei esse verbo quedar, que é o ficar ou restar, neste caso, no modo subjuntivo, para que ele encaixe nessa ideia de futuro. Então, nós vamos ficar no hotel até o momento que nós tivermos dinheiro, ¿ok? Bueno, era esta la clase de hoy sobre las oraciones temporales. La clase que viene vamos a trabajar un poco con la escritura
y vamos a intentar terminar la unidad, la otra clase todavía, trabajando un poco más algunos textos, ¿está bien? Entonces chicos, nos vemos la clase que viene. Adiós.